Prometeus, o filho de nossos erros. Camarilla, corte de Campinas. Convidados, estranhos. Diante de vocês, o golem das noites modernas. O Frankenstein, a própria criatura daquela obra medíocre da Mary Shelley, que assim como o monstro original, retorna para assombrar seu criador. O espectro da vingança, o desmorto eternamente inquieto. E eu sei o que alguns aqui estão pensando, que tipo de malcaviano seria se não soubesse. Que tipo de mente doentia é capaz de conceber tal abominação? Que tipo de raciocínio diabólico é necessário para construir tal obra? E eu lamento muito desapontar alguns de meus inimigos, mais preocupados em me foder do que prestar atenção na minha reflexão. Mas isso não é obra minha. Isso não é resultado de meu trabalho. Na verdade, isso é um refúgio, uma pequena fração da ação de outros. Num ponto de vista mais cínico, pessimista talvez, eu me atrevo a dizer que isso é apenas um sintoma de uma doença que está se alastrando por nossa corte e que, se não for contida imediatamente, poderá contaminar toda a Camarilla mundial. E agora que o clima está ainda melhor, eu retomo a minha primeira história para concluí-la e aí sim iniciar minha breve, calma reflexão. Para aqueles de memória mais fraca, assim como eu, cerca de 40 noites atrás, eu estava diante de um verdadeiro cenário de guerra, e esse não é o uso superlativo dessa expressão. Banhando meus pés, rios de sangue. E essa também não é uma hipérbole. Essa também não é uma hipérbole. Minhas unhas, tradicionalmente pretas, de fato estavam tingidas de vermelho. E diante dos meus olhos haviam corpos, muitos corpos, dezenas de corpos, 30, 40, 50. Devo ser sincero, não fui capaz de contá-los. Oh, senhor Tristão, que tipo de anatomista você é que não consegue sequer contar corpos? Até uma criança consegue contar corpos. Quer dizer, eu espero que uma criança não tenha que contar, mas ela tem a capacidade numérica para... Eu não fui capaz de contá-los porque não eram corpos quaisqueres, eram corpos deformados, eram corpos mutilados, eram corpos aos pedaços. E tantos eram os pedaços que era impossível sua contabilização. Todavia, eu sei que existem membros que, assim como eu, são apaixonados por detalhes, se atêm a pequenas coisas, são verdadeiros amantes das artes exatas e aos números precisos. Então, Camarilla, corte de Campinas, convidados, estranhos, eu tenho um número para vocês: 2.345. 2.345 corpos? Ora, não seja idiota! Eu acabei de dizer que não podia contá-los. No mais, eu sei a diferença entre 10, 100 e 1.000 corpos. Não. 2.345 pedaços? Sabe de nada, inocente. A explosão foi de tamanho impacto que mesmo no meu campo de visão estreito haviam mais pedaços do que esses. Eram muito mais. Senhoras e senhores, diante de mim estavam
2.345 quilos de carne humana. 2.345 quilos de carne humana, não apenas diante de mim, mas diante de nosso Elysium permanente, na zona urbana de Campinas, no coração do Principado do Exaltac Tupac Amaru, que vocês envergonham, largam os corpos nas sarjetas, como se fossem resto, como se fosse o final de uma festa. Ah, deixe, vamos festejar, a governanta limpa tudo no dia seguinte, não é mesmo? Nós tivemos um milagre aquela noite, e não, eu não quero questionar a fé de ninguém. Acredite no que quiser, todas as crenças estão corretas. Acredite no Deus Israel, que na verdade é o único correto. Acredite no profeta do Oriente. Acredite no Tuatha de Danann, no Monte Olimpo, na puta que te pariu. Mas aquela noite, nós presenciamos um verdadeiro milagre. Pois imagine, se um mortal, um transeunte desocupado, tivesse visto aquela cena bizarra, aquele massacre, aquele morticínio, bem, o número de corpos iria aumentar. De algum modo, iríamos silenciá-lo. Afinal, a máscara em primeiro lugar sempre, correto? E se fossem 10? Também. E se fossem 100? Também. Quantos fossem necessários para manter a máscara? Agora, imaginem vocês, um dos muitos repórteres que cuida da região, se o mesmo tivesse tecido um artigo mais rápido do que nossas redes de influência pudessem barrá-lo. Aliás, que rede de influências? De que membros? Dos que largaram os corpos? Imaginem vocês que um desses mortais tivesse um de seus dispositivos e estivesse fazendo uma de suas lives. Deus, como eu odeio live! Imaginem vocês, já ouviram falar, caiu na net, já era! Imaginem vocês, uma só câmera bem posicionada, e agora elas voam, vocês sabiam? Eu fiquei sabendo recentemente, como se a gente não tivesse fudido o suficiente! Imaginem vocês que qualquer um desses eventos individuais ou combinados tivesse ocorrido. O que teria acontecido? Eu lhes respondo, não é sobre isso que vão precisar refletir. Nós teríamos tido a maior quebra de máscara da história moderna da Camarilla. Penso eu, o que fariam membros que não se preocupam com 50 corpos, o que fariam com 50 caçadores de bruxas desembarcando em nossas terras? Seria nosso fim, seria nosso extermínio, mas não aconteceu, porque tivemos um milagre, e é dito pelo dito popular, aquele que conta o milagre, não conta o santo. Mas eu não sou dado a crendices, então faço questão aqui de contar quem foram nossos santos, os santos que impediram que essa cidade fosse destruída. São Edgar Dantas, nosso estimado Senescal. Ao perceber o absurdo diante de seus olhos, o mesmo me contatou, ciente de minha proximidade do local, ciente de minhas influências na área da saúde. Mas não só ele, nosso santo guardião de Elysium, Grazia Amici. Se não fosse pelo mesmo, ainda teríamos lagos de sangue no entorno do Elysium. E eu? E Pária, o que fizemos? De fato, utilizamos nossas influências e de lá removemos os corpos, promovendo um pequeno cortejo de caminhões frigoríficos pela cidade. E olha que essa nem foi a ação automobilística mais interessante no Principado aquela noite, mas isso fica para um outro momento. E vocês pensam que a história termina aqui? Não. 40 noites atrás, eu estava lá. E de 40 noites para trás até agora, eu estou autopsiando, drenando sangue, descartando sangue, separando, catalogando e me livrando de 2,5 toneladas de gente! Vocês têm ideia do trabalho que isso dá? E não, eu não estou fazendo essa exposição para receber um muito obrigado.
para ter o meu feito reconhecido. Vocês não sabem do costume? Eu sou Tristão, eu sou maldito. Quanto mais tentam me agradecer, quanto mais tento ajudar, mais eu me fodo. Então, por favor, não me agradeçam, nem ao menos um obrigado. Tudo que peço é que prestem atenção à minha reflexão, que devidamente embasada começa agora. Finalizo minha segunda história, finalizo minha primeira história, e inicio aqui minha reflexão.